Ah, que saudade estava eu de você, que lindo. Porque metade de mim é amor e a outra metade Também. também. É isso! Por isso, escolhi um pouco de Oswaldo para começar essa noite com a gente. Ah, a gente estava com saudade das nossas noites aqui. Tô até com um chazinho aqui, acompanhado de Van Gogh também. Tem o Van Gogh nos pés, Van Gogh aqui na xícara. Aquele tênis seu é muito bonito, a Polly adora, sabia? É, nossa, ganhei de um irmão. Então estou divulgando, está fazendo sucesso. Para E, quem está chegando, boa noite, amigos. Eu e meu irmão Bruno Venga aqui de novo. É tão gostoso, eu fico tão feliz quando a gente está aqui. Fala, meu irmão. Ah, fala você. Eu tô. eu falo, olha só. Ai, Ah, ó, oi, oi, oi. esse é o Chico. Esse é o Chico, Chico. boa noite, Chico. Tudo bem? Está acompanhando o Bruno nessa noite? Ah, que delícia. Vamos nós. Fala você. Pô, quanto tempo, né? Nossa, viagem, um pouco de férias, um pouco de crianças, de férias, um pouco de muito de amor, muito de aprendizado, muito de trocas, muito de muito, assim. Então, enfim, tava importante, né? Até a Jaque amanhã ela vai viver um momento assim. Não sei nem se posso falar, mas já estou entregando, fazendo um spoiler aqui. Ela vai ficar um tempo também. Só que agora é só ela. Antes estávamos em família, em grupo por aí. Agora ela vai ter um momento dela, Eu alguns dias. vi uma mensagem que tem aí um off até o dia, até fim de Isso, agosto. isso. Importante, Para ela, importante. como diz a nossa amiga Polly, que está aqui conosco, ela diz que eu não me distancie de mim e não me perca da minha essência. Então, acho que essa frase de Polly, ela é bem forte, é bem necessária e é importante a gente não se perder da gente, né? Se Essa lembrar de frase é quem muito somos. lembrada, né? Essa É, frase é eu lembrada lembro toda sempre, meu. semana. Muito Olha, bom, muito bom. Bom, você sabe que hoje a gente. Bom, antes de falar do seu Edson, que vai entrar aqui com a temos gente, um meu irmão querido, você convidado vai, super especial hoje, vai gente. Que adorar lindo. o Edson, um cara muito fora da curva. Não, eu só queria dizer que as ondas, elas vão e vêm. Como uma onda no mar, né? Como eu lembrei. Como uma onda no mar. E muitas vezes, no meio desse caos aparente da rotina que a gente dá tanto valor para ela, e eu sinto tanta falta de fazer nossas lives, porque nossas lives me fazem pensar e botar para fora e verbalizar coisas que eu acredito, mas que na rotina eu vou deixando passar, e aí eu não quero ser o cara que falo, mas não faço. Então, por muitas vezes, eu quero muito lembrar do que eu venho falando para continuar executando, botando em prática o que de fato eu acredito, sabe? Sim. E por acaso, um acaso muito bom, hoje trocamos mensagens com o Oswaldo, que você colocou para começar a Olha, live. estava dialogando com Oswaldo Montenegro, para Exatamente. quem não sabe, estava eu aqui ouvindo. Aqui, E ó. temos coisas possíveis e boas para fazer com ele, exatamente. Exatamente. E Ah, ele é uma obviamente tu serás convidado. opa, ele é uma figura ímpar, né? Uma figura que mergulha assim nas palavras e nas curvas, nas sensações. Eu acho que ele consegue transmitir isso, né? Ouvindo essa música que eu estava ouvindo dele agora, metade, tão linda, né? A letra, eu acho que mais do que as letras, mais do que as imagens, é como a gente de alguma forma consegue transmitir isso, já que correlacionando com o nosso tema, né, o nosso fio condutor de tema, que é o amor, né, como a gente faz isso. E falando do Oswaldo, né, ele usa as palavras, os tons, os graves, tudo que ele, todas as notas que ele transita são nesses lugares, assim sinto eu, né. É muito impressionante. Depois até convido você e a todos a dar boa noite para a Lúcia, mãe da Poli. Acabou de Ô, dar boa noite para a gente. Lúcia, boa noite, boa noite. Bem-vinda aqui com a gente. Eu encontrei no YouTube um show muito bonito. Se eu não me engano, foi feito na pandemia ou alguma coisa pós-pandemia recente, que é um show do Oswaldo Montenegro com Renato Teixeira.
Nossa. É Ó, imperdível, está ó o disponível no Renato. YouTube. É impressionante. E nesse show o Oswaldo conta uma coisa, uma passagem muito interessante, que ele fala que tem uma música dele que ele estava muito enjoado, estava cansado dessa música, não queria saber mais, e tal, porque já tinha tocado muitas vezes. E ele estava caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro e de repente passou um morador de rua assoviando a melodia dessa música que ele dizia estar cansado. Ele falou, ué, mas e uma música Estrelas, uma música genial. E aí ele falou, não, vou voltar a tocar. Se tocou esse cara do jeito que tocou, preciso voltar a tocar. E ele conta essa história, eu achei muito legal, porque essa capacidade do cara assoviar uma melodia de uma canção que tocou em algum lugar inexplicável, porque ele não estava cantarolando a letra, ele estava assoviando a melodia. E, e eu sou tão tocado por música instrumental, e a propósito, com o nosso amigo Edson, vamos poder falar muito de música, o cara entende absolutamente tudo de Opa. música. Eu acho que a gente buscar por muitas vezes as canções, e eu sei que você faz muito isso, buscar as canções para resgatarem na gente de alguma forma, como uma medicina mesmo, a capacidade de sentir é fundamental. E eu fico muito atento a isso, fico enxergando essa nova geração, agora falando igual um velhinho, né? Fico enxergando a nova geração, meu filho, Pá, ô meu filho. e sempre muito atento nessa capacidade de, em meio a tanta produção feita essencialmente para a indústria, né? Que não tem nada de errado, mas que o quanto eles vão continuar tendo a capacidade de resgatar dentro deles mesmo a arte em forma de música, para que seja um aliado muito importante na caminhada da vida. Assim. Eu quando eu escutei essa história do Oswaldo falando do assovio, me veio muito isso em mente, o quanto eu torço e prezo para que essa nova geração olhe para isso com carinho merecido, porque é uma automedicina. Né? Assim como as palavras da Poli, que eu tanto cito, e tantas outras, né? O que a gente acaba emitindo, não só em palavras, mas em gesto, em energia, em pensamento, né? É recebido em algum lugar, toca em alguém, em algum lugar que a gente não imagina. Isso, eu considero isso parte agora fazendo um pequeno paralelo com as histórias, né, que é uma coisa que eu faço muito, que é essa coisa de contar histórias, de fazer uma série, de fazer um filme, de pensar, né? A gente tem pensado tanto as coisas juntos, né, meu irmão? De transmitir ideias através de contar histórias através de imagem, de cinema, do que for, enfim. Uma das coisas que eu acho de uma genialidade, de uma coisa, sei lá, não, acho que não tem nem palavra, é justamente esse lugar, essa história que tu contou do Oswaldo. Porque a gente, quando está fazendo, a gente acaba mergulhando no ato e se entregando para fazer, e seja qualquer coisa. E essa qualquer coisa, eu estou usando o paralelo com o que eu faço, mas essa qualquer coisa, ela emite uma onda, ela chega em lugares e em pessoas que a gente não tem ideia. E isso não é só a imagem, isso é o churros do menino da esquina da escola da minha filha que ele faz. Assim, a gente dialoga sobre aquilo. Eu trago alguns uns temas assim que me acabam me conectando, talvez, ao nosso fio central, que é isso, como a gente está emitindo. Acho que você usou o termo emitir em algum momento, eu peguei. É o que e como a gente está emitindo, e seja de que forma e onde for. Acho que essa. Você falou que é bom quando a gente está aqui, eu amo quando a gente está aqui, justamente por isso que, de certa forma, a gente acaba potencializando, resgatando até mesmo em nós uma coisa que é o exercício do dia a dia, de como a gente se manter nessa essência para compartilhar a partir dela o melhor com quem está ao nosso lado, né? É Enfim, isso, total, total. curioso pelo nosso convidado, hein? Eu Bom, tô vou curioso fazer pelo uma, Edson. vou fazer uma breve Faz. apresentação, porque é muito ruim a gente apresentar a pessoa e ela ficar olhando para nossa cara assim, né? Então, Edson, nós vamos Uhum. te chamar agora. Bom, espero que o Edson esteja aqui ainda, né? Acho que ele não foi embora, não. Tá aqui, acabei de ver. É, Edson
Um irmão querido, não conheço há tanto tempo no tempo linear, mas é um cara que a gente se conectou de imediato, um cara que tem uma carreira genial, jornalista, genial, genial. Hoje, editor-chefe da revista Isto É, do portal Isto É, na verdade, até, né, da Isto É Publicações. Ele, até onde eu já pude acompanhar e pouco conversar, apaixonado por música, por cultura, cultura pop, um cara que tem essa veia, mas que acima de tudo, e isso vai ficar muito claro quando a gente botar ele aqui na live agora, um cara que cuida das coisas com muito amor, com muito carinho no dia a dia. E aí ontem eu estava ali e falei, cara, eu tinha falado com o Edson de manhã, porque até um dado legal para te contar. Diogo, nosso amigo que participou da live com a gente, do Uhum. handball, está comentando as Olimpíadas lá na Sport TV Ah, ele tá lá? e tá Legal. lá. Você sabe que a gente faz o Pod Esporte junto há um Sim. tempão e os dados atualizados até ontem, das 11 medalhas que o Brasil ganhou nas Olimpíadas até ontem, 6 tinham passado pelo Pod Esporte. Pessoas que não tinham, né, esse feito até então, e que o Diogo faz com tanto amor aquele projeto de dar voz, né, para os atletas olímpicos fora do período olímpico. Que E lindo, ele estava bicho. muito orgulhoso, ele falou, pô, Beatriz, o William, o pessoal do judô, a Flavinha da ginástica e mais alguns que agora não vou ficar lembrando também, porque, mas enfim, o da marcha atlética também. Então, você imagina, cara, esse trabalho do Diogo feito com tanto amor, aí de repente ontem ele estava lá com o olho cheio d'água, emocionado, falando, cara, das 11 medalhas, 6 passaram lá e conversaram comigo. Pô, isso é muito É bonito, cara. bonito demais. Ele é muito bonito, ele é uma pessoa muito bonita, né? Assim, Ele é, muito, enfim, muito entregue. Muito entregue ao amor, como nós bem falamos aquele dia. exatamente. Bom, então chama o seu Edson aí, porque acho que Chama agora aqui ele o pode Edson, falar com a peraí, gente. deixa eu chamar ele aqui. Edson tá aqui, ó. Edson Franco, amigo, seja bem-vindo. Chega pro lado de cá, pra gente poder. Deixa eu ver. Eu mandei um com aqui, ó. Olha, Opa! fez até Edson, produção, fez olha, produção para entrar, é rapaz. Não, isso. essa é minha casa mesmo, assim. Só acende as luzes, cara, não é nem Pô, Aí, ó, até caiu minha câmera, tô aqui no, ó, falei, que é isso? tô aqui no meu bunker, né, que é onde ficam os meus discos e tal, então é onde eu me refugio, né, onde eu penso em outras coisas, onde eu livro a cabeça um pouco para aguentar a pressão do dia seguinte, ela sempre vem. Então, esse aqui é o meu canto. Eu queria, primeiro, dizer a honra que foi ter sido convidado por vocês, né? E segundo, cara, se eu tinha alguma chance de ficar nervoso nesse encontro, já caiu por terra, por quê? Não conheci o Cern ainda, prazer enorme te conhecer. E um pô, prazer prazer enorme é saber que meu. você gosta de Van Gogh, cara. Ah, Olha a coincidência. O próprio Bruno está sabendo que eu acabei de voltar de Chicago. E em Chicago eu visitei o Instituto de Arte de Chicago, toda vez que eu passo por lá eu volto, porque além de ter quadros muito famosos, tal, tem sempre coleções novas para a gente conhecer e tal. E aí eu comprei uma camiseta lá do Van Gogh. Assim, né? Olha aí, Então, olha aí. olha, e aí, um pô, momento, né, full circle. ó, E eu não sabia da existência do Chico, cara. Eu amo bicho, amo bicho. Né? Principalmente O Chiquinho, cachorros. Chiquinho foi adotado tem uma semana. Tá vendo, cara? Acabamos de Mas não é o adotar primeiro o cachorro da Chiquinho. sua, não é o primeiro cachorro da sua vida. Não, não. Você sabe que antes eu tive um cachorro chamado Zé Cachorro. Ele tinha nome e sobrenome. Não, nossa, eu tinha uma cachorrinha que me deixou durante a pandemia, a Clementina, que era uma pugzinha, assim, e ela teve 2 blogs, né, ao longo da vida dela, entrevistou, entre aspas, evidentemente, o autor do livro Marley e Eu, quando o filme foi lançado, né, que na época eu trabalhava na revista Galileu, e a gente tinha feito uma matéria quando o livro foi lançado, e quando o filme foi lançado, perguntaram, o que a gente vai fazer, né? E como a Clementina tinha um blog, eu falei, vamos ver se o autor topa responder perguntas feitas por uma cachorra. Tanto que a última pergunta era assim, olha, o John Grogan, né, que é o nome do autor, falou, como Marley, meu nome vem de um músico, né? No caso da Clementina, Clementina de Jesus, e no Marley, o Bob Marley. Como o Marley, o meu dono ou tutor é jornalista. O John Grogan é jornalista e escreveu esse livro, né? E o que mais eu preciso fazer para fazer o sucesso do Marley? E aí o cara respondeu para a Clementina de uma maneira muito engraçada, falando assim, Clementina,
começa arrebentando tudo na sua casa e torça para o seu dono escrever a respeito disso, cara. Então, é uma experiência muito legal. Assim, gente, é uma honra estar aqui com vocês. Assim, espero poder colaborar com a minha experiência pessoal, com um pouco de conhecimento de cultura pop e com algumas coisas que eu ando lendo ultimamente, assim, porque o tema é infinito e tem várias portas de entrada e tem vários estágios e tem várias situações em que ele se encaixa ao longo da vida da gente, né? Então vamos junto discutir. Né? Meu amigo Bruno, abre o coração, Bruno. Traz aí. Olha, primeiro é um prazer te ter aqui. O Bruno ontem pincelou um pouco só, e quando o Bruno pincela, eu digo, meu irmão, né? O que vier do teu coração aqui sempre é, nossa, pra lá de especial, porque, como você falou, a gente só tá aqui para trocar e, enfim, e aprender um com o outro e multiplicar o amor, essas 4 letras que a gente fala que são tão 4 letras que tem tantas vertentes, né? E isso mexe tanto em lugares que a gente não imagina. Enfim, vamos nós. Abre o coração, meu irmão Bruno. Só uma dúvida antes da gente começar, Por favor. Você é gaúcho, né? Tive essa sorte, acredita? Não, eu sou gaúcho. Eu sou gaúcho, moro a... Outro ponto de intersecção. Durante o tempo eu fui editor-chefe do Terra, e o Terra era forte no Sul, né? Tinha uma redação gigante lá perto do Guaíba ali, né? E eu ia para lá uma vez por mês, pelo menos, né? E aí eu acabei pegando um gosto pela cidade, né? Conheço um monte de Adágio Galdério, sabe? Me engaúchei. De um jeito, tem o cartão do Zafari, sabe? Já comi pastelina, já tomei fruque, já fiz tudo. E durante a pandemia, cara, eu ganhei o green card porque eu aprendi a fazer cuca, velho. Aí acabou. Nossa, cuca é uma delícia. Nossa, tu falou aqui. Não, minha esposa, não sei se ela tá por aqui. Às vezes a gente viaja pro sul, vai nos lugarzinhos lá pra comer cuca. Tu sabe o que é cuca, Bruno? Não? Claro que eu sei o que é cuca. Eu ia fazer uma piada infame aqui agora, mas eu vou deixar pra depois. Né? Deixa pra depois, não faço piada infame ainda não. Hora que acabar o amor, você faz a piada infame. Isso. Tá bom. Mas eu gosto muito de cuca, bastante, acho muito bom. A proposta agora, o Edson arrumou um problema para ele, que a próxima vez que você vier para São Paulo, você vai ter que experimentar, o Edson vai ter que fazer cuca. Com certeza. Com certeza. Mas agora que eu aprendi o ponto da crocância da farofa que vai por cima, assim, cara, que a primeira ficou meio pastosa, assim, sabe? Da segunda em diante que eu aprendi a dosar ali a quantidade de açúcar, etc e tal, agora tá perfeito. Essa você não esperava, hein, Sociane? Não esperava mesmo. Fazer cuca, bicho. Meu Deus. Daqui eu vou em breve. Mais difícil que fazer cuca é conseguir o green card do Rio Grande do Sul. Esse é difícil, bicho. É difícil. Um dos lugares do Brasil em que com um telefonema eu consigo arrumar 8 pessoas para ir no bar comigo, assim, sabe? Estamos muito em Porto Alegre. Fiquei muito triste com tudo que aconteceu lá, né? Mas todos os meus amigos ficaram bem, as famílias ficaram bem, então, né, tá todo mundo se recuperando, ninguém teve uma perda fatal, nada disso, assim, mas foi um episódio muito triste, assim, cara. É verdade. O Everton Seguros falou ali, digo, cuca é amor. E é verdade, vai falar, é uma expressão de amor, né, porque isso vem das nonas, né, a história da cuca é tão, enfim, a cuca, a mesa, o preparo, o nosso irmão aqui, Bruno, né, que tem, às vezes que a gente tá, que eu tenho o prazer de ir na casa dele, ele tem aquele ritual, ou culinário, ou de preparar o café, e já que nós estamos aqui falando em amor, né, e falando em culinária, e trouxe a nona, esse é um dos atos, né, uma coisa simples, mas ao mesmo tempo poderosíssima, né? Até a gente brinca aqui em casa, brinca falando sério, né, eu e minha esposa, que a comida ela tem esse poder, né, tanto de transmitir todo o que a gente está sentindo naquele momento, né, e pode ajudar ou até adoecer, conforme o que nós colocamos ali, no nosso caso o amor, mas a extensão e a entrega em tudo aquilo que a gente faz, e como eu acho que tem uma coisa, eu e o Bruno, a gente fala muito sobre isso quando a gente está aqui, Edson, que parece engraçado, e que eu nos vendo aqui agora, vendo
nós três falando essa hora sobre amor, eu quero mais uma vez trazer algo que às vezes ressoa até estranho para quem entra numa primeira vez, ver homens falando sobre amor e abrindo e nos despindo, eu diria aqui, que é isso que a gente procura fazer da forma mais simples possível, sem, sem trelelé, mas falar justamente o que a gente vem sentindo. Você falou a Cuca, e é engraçado porque a Cuca ela carrega com ela tantas memórias, né? Eu já vim com Cuca na mala do Rio Grande do Sul, e essa Cuca que eu peguei lá em Santa Cruz do Sul, numa campanha que eu fiz, enfim, que a vovó fez, e é um código muito forte, a Cuca, ou fazer, ou agora, vou, vou, vou puxar mais um braço aqui, mais um fio, que a gente está chegando perto de um dia que celebra-se, né? Que todos os dias a gente comemora a paternidade, ou quem é pai, quem ainda não é, enfim. Mas a gente está se aproximando desse dia, né? E daí, mais uma vez, como desmistificar, né, a figura do pai, que além de um provedor, pode ser um pai que faz a cuca na cozinha, com todo o amor para o filho, com toda a entrega, que consegue falar o que pensa e sente, e consegue, ao mesmo tempo, como eu e o Bruno estava no começo, estava nos acompanhando, né? Como a gente se sente feliz de poder estar aqui, falando coisas que para nós são tão importantes, tão relevantes, ou de uma forma da gente resgatar em nós, talvez uma simplicidade, que como você falou, né? Você está aí no teu canto, né, Edson, que é o teu canto especial, que te ajuda a se revigorar para te enfrentar todos os leões que de uma certa forma tu imagina que amanhã terão, e hoje tu já passou talvez por alguns. Só que não somos só nós três, né? Eu acho que de uma forma geral, e o legal de tudo isso é dos 8 bilhões que somos, quantos vivem diariamente, como o Bruno falou no início, né? Parece que aqui a gente é como se nós estivéssemos sentados talvez na beira de um fogo, falando sobre a simplicidade da cuca com o amor, da paternidade, da amizade, de poder talvez resgatar quem a gente é. Fala que eu vou falando, meu amigo Bruno, porque eu vou trazendo coisas que vão me vindo no ouvido aqui, e veio a paternidade, veio cozinhar. Eu estou vendo, é engraçado por estar se aproximando desse momento de celebrar a paternidade, né? Quantos textos vêm em relação a isso? Justamente a gente vive esse momento de desmistificar um pouco a paternidade em relação ao que eu mesmo vivi, né? Que foi o melhor que meu pai pôde naquele momento entregar, que foi o que ele recebeu, que era um outro contexto, e a gente vem transformando, ressignificando isso, né? E mais uma vez eu belisco Seu a Ciane. Cuca, seu Ciane, meu pai maravilhoso. E eu belisco a Cuca que o Edson trouxe, que eu acho de uma. Quando tu fala Cuca, Edson, assim, a minha cabeça ela funciona com imagem. E quando qualquer palavra que vem, eu já imaginei aquela cozinha com fogão a lenha, a cuca acontecendo, as pessoas na beira do fogo, o avô, a avó, o tio, o pai. Eu fico. Eu viajo aqui, entendeu? O Bruno Mas tem sabe, uma assim. coisa, eu duvido profundamente se você já foi chamado de coiso lindo, numa palavra só, inclusive. Coisa lindo! Opa, Ó, opa! eu achei assim, ó. Isso é demonstração de amor, Não, seu Edson. Isso aí, não, ó, coisa linda. essa é uma amiga muito querida de Fortaleza, chama Valdiana Mello, Val Mello, né? Uma fofa, assim. E e a nossa história de um amor tão agora absoluto, porque já não está mais vinculado, tanto que a gente fala assim, né? A gente se ama sem se possuir, o que é muito legal, assim, é muito absoluto, assim. A gente quer tão bem querer do outro, assim, que, né, ela vem mostrar o namorado novo dela para mim, assim, a gente compartilha os momentos bons e não tão bons da vida. E ela fez 50 anos o ano passado, mas tem uma cara de 25, assim. E aí foi a primeira viagem que eu fiz, não, o ano retrasado, na verdade. Foi a primeira viagem que eu fiz depois da pandemia, assim, né? Fui para Fortaleza de comemorar o aniversário dessa mulher. Ela veio pro meu de 60 também.
Então, é uma amizade que eu vou revelar em rede nacional aqui, nasceu no aplicativo, mas que ganhou essa dimensão, né, que bateu, cresceu o bem-querer de uma maneira tão absoluta assim, que hoje a gente tem um nível de amizade que, se um publicar tudo que sabe sobre o outro, tu vai pegar no mínimo 5 anos de cadeia fácil, assim, sabe? Então eu acho que está na hora de virar essa live e vamos lá. Chegou a hora de entrevistar o Edson sobre a Val. Vamos começar aí. Não, só É isso aí. É que acabou isso. entrando essa querida aí, que eu amo demais, assim. Então, é uma espécie de amor, assim, que eu trago muito quente no meu coração. E o legal desse amor é que ele atingiu uma estabilidade. A gente já teve crise, já, né? Já Claro. tretamos, Sim. já demos risada, já, né, passamos por vários estágios, assim, mas atingiu uma estabilidade que a gente tem a certeza, a convicção de que o mundo vai acabar antes do amor que a gente tem um pelo outro, sabe? Nossa, Muito bonito isso, bonito cara. isso. Eu vou te falar, Edson, assim, você sabe que a gente nunca teve tempo de parar para falar muito da vida. E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de fazer aqui, nessa live, porque talvez uma das grandes funções ou razões da gente estar junto aqui, a live que a gente fala que era a live dos Barbados, agora é do Bigodudo também, né? Agora a gente tem mais, É mais isso. um estigma aí. A gente está aqui, Edson, para a gente lembrar as pessoas de falar do que importa e para a gente se lembrar de falar do que importa, mais do que tudo. A gente está aqui para a gente poder transbordar de algo que a gente quer dar para os outros, afinal de contas, como dar algo que a gente não transborda. Isso a gente aprendeu e vem tentando aprender todo dia. Mas eu não precisei ter esse tempo com você, meu amigo, para saber que você era um desses caras. Porque isso a gente vê na primeira troca, no jeito de olhar, no jeito de falar, principalmente no jeito de cuidar das pessoas e das coisas. E nessa oportunidade que nós tivemos de trabalhar juntos, né, no mesmo grupo, eu te vejo cuidando das coisas das pessoas. E eu queria aqui reafirmar que eu tenho muita honra de ver que você faz isso com muito amor. E eu não tinha como não te convidar para uma live que a gente chama de amor, uma live necessária. Se a live é necessária, os convidados que batem no coração são mais que necessários. Então, assim, eu queria muito que você soubesse que isso está aqui dentro do meu peito. Toda vez que eu te vejo na sua função, ou quando, por acaso, nos encontramos no lançamento do livro do Nilton, nosso querido Nilton Ribeiro, aquela entidade. E confesso que eu fiquei muito emocionado quando te vi lá, porque eu falei, tá vendo, cara, não estava errado sobre esse cara. Não é qualquer um que mergulha daquele jeito na história do Newton, porque aquele lançamento foi mergulhar na história dele. E depois eu tive Sim. a oportunidade de levar o Newton num grupo que eu e o Ciano fazemos parte, um grupo de palestrantes, e o Newton foi lá dar uma palhinha, assim, contar um pouco, e todo mundo ficou muito emocionado. É isso. A gente fala muito sobre esse magnetismo do amor, sabe, Edson? E como você, ó quem entrou aí, Ciane, seu Jadson, Opa, não vi. Ô, Jadson, seja é, bem-vindo, amigo querido. a gente, eu tô com uma frase na cabeça que eu queria falar e eu queria te ouvir, Edson. Hum. A gente tem aqui nossos poetas barra escritores favoritos. Eu sou enjoativo, porque eu sou completamente fanático por Manuel de Barros, minha grande inspiração, acima de todos os outros como poeta. Ele tem uma frase que nunca foi dita nessa live, que ele fala que do lugar onde estou, já fui embora. Que, na minha visão, ele está falando sobre movimento. E movimento é combustível para o amor. Como eu sei que você é um cara que nunca está no mesmo lugar, pelo menos quando eu falo de estar dentro, eu queria muito que você falasse sobre isso para a gente e emendasse um pouquinho nesse paralelo de amor e cultura pop que você carrega com você com tanta força, até para você se apresentar um pouco mais aqui para todo mundo. Você começou você é um cara muito perceptivo, né? Uma coisa, assim, uma sensibilidade fora da curva, assim, bem pouco comum. Você percebeu essa coisa de que eu cuido mesmo, né? A gente chegou, você acompanhou nossa situação quando a gente veio, né? Da redação que foi comprada para o grupo que a gente pertence agora.
a gente ficou muito desorientado, eu estava lá no meio, minha equipe muito mais desorientada ainda, e eu tinha que cuidar daquelas pessoas, né? Eu não podia chegar, e até agora até fazendo um paralelo rápido com a cultura pop, tem um documentário produzido pelo casal Obama, né, que chama Indústria Americana, que os chineses vão para Detroit e constroem uma fábrica de vidro, e tem todo aquele choque cultural, e o dono da fábrica de vidro, pela primeira vez, ele estava tendo que lidar com reivindicação, né? Então, o meu medo é você ser tão desapegado das pessoas, né? Ser tão, se desconsiderar tanto que as pessoas sentem, a ponto de você tem seus objetivos, você tem suas metas, tá? Você desconsidera as pessoas, né? Então tem essa coisa, já tomei na cabeça por causa disso, né? Enfim, porque você trabalha num ambiente empresarial mais agressivo, etc. Às vezes esse zelo, que é uma forma de amor que você tem pelas pessoas, pode te prejudicar, né? Mas veja outra coincidência, cara. Quando você falou ontem, assim, vamos falar amanhã sobre o amor, aí eu peguei e comecei a pirar o cabeção sobre todas as formas de amor que eu vim conhecendo ao longo da vida, né? A começar pelo materno, né? E eu fui um privilegiadíssimo, cara. Entendo. Pena que durou pouco tempo, né? Minha mãe morreu com 50 anos. Mas durante o tempo que ela foi viva, assim, eu conheci o amor na sua forma mais absoluta, assim, sabe? Mais desinteressada que possa existir. Mas eu fiquei pensando nessas várias formas de amor, e você citou agora justamente que amor é movimento, e coincidentemente, eu estou lendo um livro de uma escritora brasileira contemporânea, que chama Carla Madeira, um livro que chama Tudo é Rio, né? Que é uma história que começa. É um livro que eu vou demorar muito para ler, porque, cara, ele é fino. Mas tem tantos aperitivos para você, tem tantos gatilhos de raciocínio, de sentimentos ao longo da história, que você vai para, relê, reflete. Tal. E é uma história até singela sobre determinados aspectos, que começa com uma protagonista, uma prostituta, que se chama Lucy, e aí ela é a rainha do bordel, a mais desejada, etc. Então todos os homens desejam essa mulher de uma maneira absoluta, exceto um cara que chama Venâncio, que é casado, uma mulher chamada Dalva, que frequenta o bordel e quer todas as outras prostitutas, exceto a Lucy. E ela fica indignada com isso, né? E aí ela retroage um pouco na história para mostrar como o amor do Venâncio pela Dalva, quando eles se conheceram, quando eles se casaram, era uma coisa de outro mundo, que provocava inveja na rua. E aí, se vocês me permitem, eu vou ler um trecho curto aqui nessa Por favor, por favor, o livro é esse por aqui, Tudo favor. é um Rio, movimento, amor é movimento, como muito bem definiu o Bruno e o poeta. Mas assim, ela diz esse trecho: Venâncio e Dalva casaram apaixonados, perdidamente. Quem viu os dois pedia a Deus uma sorte igual. O amor tem nome, mas não é nada que a gente possa reconhecer só de olhar. A dor, a gente sabe o que é. Tem lugar e intensidades que cabem na ciência. A raiva, o medo, o ódio entortam a cara com um jeito provável de se manifestar. Mas e o amor? O que é, senão, um monte de gostar? Gostar de falar, gostar de tocar, gostar de cheirar, gostar de ouvir, gostar de olhar, gostar de se abandonar no outro. O amor não passa de um gostar de muitos verbos ao mesmo tempo. No caso do Venâncio e Dalva, o gosto de cada sentido grudava os dois para mais de muitas vidas. Pareciam eternos de tão juntos. Um saboreava o outro. Viveram muito tempo assim, irrigados, até que Dalva engravidou. E eu vou parar aqui para não dar spoiler da história. Você vê? E aí você começa a refletir nesse beliche de gostares, né? Cada um. Aí, trazendo, por exemplo, pessoal, às vezes que eu tive mais apaixonado na vida era um gostar absoluto e pouco criterioso, né? Na verdade, né? Bem generoso, assim, às vezes em excesso, né? Mas é um gostar tão absoluto que, para quem tem fé religiosa, se aproxima a gente com Deus, cara, porque o que Deus é amor, né? Então você está perto de um momento divino da sua fase da vida, né? Então, eu achei muito curioso que a gente tem, que você tenha falado de movimento, e a Carla Madeira fala justamente dessa coisa de que tudo é rio, tudo tem seu fluxo, tudo, né, as coisas vão mudando ao longo do tempo, vão adquirindo novas formas, etc. e tal. E o amor pode ser uma coisa que mude, adquira novas formas, etc. e tal, mas tem como você cultivar, né? Eu acho que é um aprendizado eterno, porque você vai desenvolvendo, você vai trabalhando, você vai aprendendo a diferenciar o que é paixão
do que amor no relacionamento interpessoal e tal. Mas você vai, por exemplo, conhecendo formas de amor com amigos, como essa minha querida de Fortaleza, assim, que é uma coisa, né, que independe de posse, né, que é aquela coisa de gostar de estar junto, de eventualmente gostar de trocar ideia, de aprender muito e trocar demais e sempre enriquecer, né, que é uma forma de amor que eu curto muito, assim, né, e gosto de cultivar. Mas comigo, assim, como eu repetindo, cara, começou de uma forma absurda, que foi o amor que eu sou de uma família que sou só eu de menino e 3 irmãs. Minhas irmãs morriam de inveja de mim, cara. Era um negócio assim de outro planeta. E voltando para o começo da nossa conversa, isso se revelava muito na mesa também, né? Que era essa coisa do acariciar, do amar por intermédio daquilo que você oferece para a pessoa, né? E recebe de volta, tal. Então foi um começo muito muito feliz para mim do que era o amor e que se estendia também para os demais integrantes da família, irmãs, né? Tios, tias, primos, etc. Era um amor inocente, né? E muito íntegro, assim, olhando em retrospecto, né? O curioso, eu até tive a oportunidade de falar isso para ela uma vez, que eu tinha uns 6, 7 anos mais ou menos, e por enquanto a forma de amor que eu conhecia era essa que eu tinha com a minha família em casa, né? E aí minhas irmãs compravam uma revista que chamava Intervalo. Minhas irmãs são 7 e 8 anos, respectivamente, mais velhas que eu. Então, quando elas estavam na adolescência, eu era criança ainda. E elas compravam uma revista que chamava Intervalo, que era uma revista de fofocas da TV, etc e tal. E aí um dia minha irmã mais velha me pegou beijando a capa da revista que estava com a Wanderleia na capa. Estava com a Wanderleia. Naquele dia eu descobri que tinha um jeito de amar e de gostar diferente daquele que eu gostava, usava, que eu tinha em casa com a minha mãe. Cara, quando eu Olha. contei isso para a Wanderleia, ela ficou escandalizada. Eu fiz uma entrevista grande, até tá em vídeo, né? Foi pela Express. E aí eu cheguei e contei para ela, ficou com o olho arregalado, né? O assessor de imprensa morrendo da risada, porque sabia. Eu falei, cara, no fim eu vou contar essa história para ela, porque eu me descobri um ser amoroso de um jeito mais, né, carnal, vamos dizer assim, com a Wanderleia, que está bem até hoje, hein, diga-se. Que Verdade. demais, Edson. Que demais, cara. Mas é o que eu digo assim, a gente vai aprendendo ao longo do tempo essas diversas formas, a gente se acha preparado, assim, mas a gente sempre passa por experiências que vão ensinando a gente o como é amar, né? A gente vê, né, cara, a gente tá falando de amor, não tem porque tem muito ódio, cara, rolando no mundo, assim, impressionante. Como tem um ódio, assim, tem um ódio ideológico, tem o ódio do motorista que usa o carro para matar gente, né, cara? A gente tá vivendo as pessoas discutindo de maneira aguerrida por coisas que, nossa, cara, né, não faz muito sentido, né? Então, todos nós, né, e aí eu me refiro a nós como humanidade mesmo, a gente tem que aprender o que é amor, cultivar e mostrar e defender a importância vital que isso tem para a sobrevivência na vida em terra, cara. Guerras rolando na Palestina, na Ucrânia, etc. Cara, né, onde está o amor, assim, né? Onde está. Eu acho que Tem uma banda que tem origem, que é instalada na Turquia, mas tem gente da Espanha, de todo lugar. Tem uma música dele que chama Carinho, que eles perguntam onde está o carinho, né, cara? De tanto tempo de ódio. Por isso eu acho muito legal, eu acho muito importante esse papo que a gente está tendo aqui, cara, porque a gente tem que incentivar as pessoas, cara, a encontrar dentro de si e nas pessoas, nos satélites, nos corações que estão orbitando em volta, isso que é, cara, esse é o sentimento mais lindo com o qual a gente foi abençoado, cara. E, por outro lado, é o mais indecifrável. É o mais cheio de meandros, assim, né? Tudo para ma- dizer que, apesar de todo esse aprendizado que eu tive de ter sido um privilegiado dentro de casa, meu pai me amava também, era um negócio assim muito, muito fraterno, assim, né? A gente vai aprendendo o tempo todo e assim, tentando desenvolver o amor dentro da gente e combater o ódio, né? Ninguém aqui é santo, né, cara? E tem coisas que nos enraivecem também, né? Assim, né? Fizerem alguma coisa que duvide da minha inteligência, eu tenho que tirar vantagem em cima de mim, meu Deus, isso me desestabiliza num grau. Mas vamos respirar, vamos achar o que É, é o não, amor, cara. não, o Bruno falou, né, que acho que muito da nossa, sei lá, a gente foi empurrado através da intuição, do coração, para a gente começar essa conversa Uhum. aqui. Tem sido sempre tão especial, justamente
por muito do que tu falou, talvez por primeiro para a gente poder manter essa chama ou esse movimento. Vamos pegar o movimento que virou, né? Uhum. Esse movimento sempre vivo, primeiro em nós, né? E trazer e trocar com mais e mais e mais e mais pessoas e multiplicar isso de alguma forma que, como tu falaste, a gente está falando de amor no momento em que percebe-se ou vê, né, às vezes no lado de fora, ou no trânsito, ou em alguns lugares, ou no mundo, né, parece um movimento contrário, parece. Mas eu confesso que o Bruno sabe disso, e eu sempre falo, eu sou também um apaixonadíssimo pela vida e pelas pessoas, como até você falou no início, esse teu cuidado com as pessoas é muito bonito e muito, acho que alguém falou aqui, ó, em algum momento, deixem essa lá, foi a Valmelo, deixem essa live gravada, porque o Coiso Lindo ele é puro, ele é real, e ele tem uma pureza e uma generosidade que possui a alquimia de transformar o que poderia ser ruim em algo eterno. Que Olha lindo isso, que viu? lindo demais, assim, eu deixei para puxar essa fala dela, porque imagina, né? Realmente a gente vive cercado, óbvio, desde que o mundo é mundo, né? Por luz e sombra, por coisa boa e coisa ruim. Mas se tu consegue estar lá, Edson, como tu consegue, como o Bruno percebe, e não só o Bruno, mas muito de quem está no teu entorno, consegue perceber essa onda de amor que tu transmite, independente a empresa XPTO, o núcleo, a organização, mas tu tá ali doando sempre o teu melhor para aquelas pessoas, isso é percebido, é sentido, é levado para casa e provavelmente esse grupo de pessoas acaba multiplicando isso. Isso é o mais, acho que a magia da onda, falando em amor, é essa, né? Quanta onda a gente consegue enviar com palavra, com gesto, com pensamento, em ação. E acho que falando mais uma vez, né, falando em movimento, o amor é ação. Aqui a gente usa as palavras, né, o diálogo, mas o amor é exatamente o que tu faz. Um pouco, né, do que o Bruno experimentamos ou buscamos experienciar, fazer também no dia a dia, como está conectado com essas 4 letras, mas são tão fortes, tão poderosas, tão generosas, tão. Enfim, acho que o nosso maior desejo é deixar e multiplicar essa chama para que mais e mais, talvez mais e mais lives e conversas e diálogos e livros e ondas nesse sentido, e séries e Osvaldos, né, Bruno? Como a gente estava falando no início aqui, que a gente possa emanar isso sempre, né? Eu sigo no meu chazinho com o Van Gogh aqui. Esse chazinho Eu tô tá maravilhoso. na água. Esse chazinho tá aí, ó. Tu na água, no chá e eu tô na seca aqui, ó. Eu, eu ando pensando muito, até pegando esse comentário do Edson sobre as guerras e sobre essa aparente falta de capacidade de amar do próximo, que a gente vivencia, talvez por convivência, talvez por osmose, cada vez mais eu estou tendencioso a esse sentimento puro que o Ciane carrega, de que, de fato, os momentos eles passam e o amor fica, de que tem uma camada contínua e constante que é muito maior que qualquer processo caótico que a gente está acompanhando. Eu digo para vocês, assim, eu venho experimentando desafios muito interessantes que me levam, por muitas e muitas vezes, a questionar a minha própria capacidade de amar. E o que faz essa live ser ainda mais importante na minha vida. Mas toda vez que eu questiono a minha capacidade de amar, eu olho um pouquinho para trás, penso em tudo que eu passei, em como eu me preparei, em tudo que eu fiz até hoje, reavalio as minhas escolhas do presente para entender se o rio que eu estou pescando foi o rio que eu construí ou se foi alguma coisa que me emprestaram momentaneamente e se emprestaram com que intuito. Olhe um pouquinho para frente para entender se as minhas atitudes de amor estão construindo um caminho sólido para eu alcançar um amor ainda maior nos próximos passos. E depois de olhar um pouquinho para trás e um pouquinho para frente,
eu volto para dentro de mim e eu confesso para vocês que, independente do que estiver me confundindo externamente, depois de fazer essa breve visita no passado e no futuro, eu reafirmo a vocês com toda a energia e toda a força do mundo que hoje eu sou um ser que amo mais que ontem. E isso é constante na minha vida. E independente do que estiver acontecendo no externo, eu amanhã vou ser um ser que amo mais que hoje. E ninguém, em nenhuma situação, vai poder tirar isso de mim. E isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Ah, eu tenho que aprender, você tem que me ensinar esse respeito, viu, Não, cara? Né? Porque assim, né? Lógico, a gente vai evoluindo, vai tentando ficar cada vez mais generoso, cada vez mais compreensivo, né? Cada vez mais paciente, cada vez mais tolerante na medida em que você vai vendo, né? E aprendendo a lidar com as imperfeições que todos nós temos, né? Etc. Então, tem um caso de amor específico, vocês vão até me ajudar a curar isso, cara, que é um amor que eu tinha, que era doentio. Tinha, acho que ainda tenho, né? Tá um estado de ressuscitar, que é um amor que eu tinha pelo Santos Futebol Clube, cara, que era uma coisa assim, gigante, né? Era uma coisa assim, que era talvez o terceiro maior amor da minha vida, né? Você passa mãe, discos e o Santos. Gastei muita grana acompanhando o Santos ao longo da vida. E era um amor absoluto, assim, que era aquela coisa. O meu time era branco, então parecia que eram 11 noivas entrando para casar comigo naquela tarde de domingo, assim, né? E aí, cara, uma série de acontecimentos, assim, abalaram esse amor, que eu achava absoluto também. A primeira foi que o time caiu para a Série B, né? A segunda, cara, meu último ídolo estava pagando fiança para quem cometeu estupro na Espanha. O penúltimo está preso em Tremembé por ter cometido o mesmo crime, né? E o antepenúltimo também tem umas ideias muito similares às que os outros dois. Assim, Aí eu falei, ai, cara, eu gritei tanto o nome desses caras, gritei tanto o nome desses. Eu falei, o Santos é sempre um grande formador de jogadores, mas um péssimo formador de homens, né? Com a estrutura para lidar com as coisas do mundo, assim, né? Então, esse era um amor que eu falava assim, né? Eu tenho Santos tatuado em várias partes do corpo, assim, sabe? Eu falo, nossa, cara, como é que pode, assim, no meu lado racional, né, combater uma coisa que estava tão solidificada em mim que para mim era inquestionável, né? E jamais me abandonaria, né? Mas é isso, cara, o movimento, o movimento vai, mas também pode vir, voltar, né? Vai e volta, não segue só um fluxo. Mas pensando nos vários amores da minha vida, e esse foi um grande amor na minha vida mesmo, assim, né? É um amor também que não exigia nada em troca, perdia, ganhava, o amor só aumentava, né? Mas como algumas coisas de fora podem não, é bom te ver falar, Edson, desculpa. E ouvindo o Bruno também, eu acho que existe um lugar que é esse que tu acabaste de falar. E o Bruno, que é esse lugar por vezes, a gente se auto-observar e questionar que tipo de relação, às vezes, a gente está estabelecendo, ou é com o Santos, ou é com o colega, quais são as relações que a gente escolhe e que a gente escolhe todo dia, né? Eu tenho um hábito, né? Falar um pouco dos meus hábitos de escolha também. Eu tenho muito esse lugar, eu escolho muito lugar de me auto-observar muito, assim, e sentir e perceber o que meu corpo está dizendo. Em relação a um exemplo, eu gosto de viver muito os momentos, todos eles, que eu me proponho a viver. Um exemplo, eu escolhi agora estar aqui com vocês. Uma escolha consciente, e isso me gera uma sensação maravilhosa. Daí eu vou sair daqui, eu marquei uma coisa com a minha esposa. Então eu vou viver aquele momento da forma mais plena possível. E eu vou, assim, eu estou dividindo com vocês e com quem está aqui com a gente, e acaba que eu faço isso, só que o que eu estou fazendo com vocês eu faço comigo, todos os dias, todos os momentos da minha vida. Como? Eu gosto de olhar, um exemplo, eu tenho um hábito de olhar no final do dia, o meu telefone, quem são as pessoas que eu falei no dia. E olha que eu falo com gente, mas eu gosto justamente para ver quem são as pessoas que estão no meu fluxo do dia. Que tipo de relações, que tipo de grupos, né? Eu estou fazendo parte, profissionais, grupo criativo, grupo não sei. Quem são as pessoas que eu estou usando meu tempo? E daí, falando em amor, né?
Então, você falou, e é muito legal você trazer essa questão do Santos e o que começou a mexer contigo, que é bem esse lugar, tipo, o quanto isso está agregando ou não, né? A gente pensa como isso mexe aqui. E como através disso eu consigo também, que o meu pensamento sempre bate muito nesse lugar, isso é algo que me alimenta e, e toca algumas notas, isso é algo que eu aprendo como essa conversa que a gente está tendo aqui, quais são os aprendizados, as curiosidades, como eu consigo de alguma forma me relacionar. Quando o Bruno falou ontem, vou trazer o Edson, eu fico igual criança, né? Porque eu fico curioso, eu sou curioso no sentido, cara, eu quero ouvir um pouco e muito do Edson, justamente para ter essa nova troca, essa nova relação, esse novo momento de, de escuta. Agora eu estou usando o momento meu da fala, mas quando eu falei que eu tenho uma coisa que eu me alinho muito contigo e com meu irmão Bruno aqui, que é esse cuidado e esse olhar para as pessoas. Eu gosto muito de perceber, além de eu me auto-observar, como estão as pessoas onde eu estou, nos núcleos que eu faço parte. Isso é muito. Eu fico observando as rodas, os processos de trabalho, as sensações. Você falou da pandemia, eu vivi um processo de trabalho também e eu tive que. A gente deu uma pausa na pandemia, mas teve que voltar no meio dela, numa gravação de uma série que eu estava fazendo, e eu fico observando sempre as pessoas em primeiro lugar. Antes de qualquer entrega que eu tenha, eu fico observando como que o corpo e como que aquela pessoa tá. Como você falou da fusão da empresa, você ficou observando o teu grupo. Eu gosto de ficar observando o grupo tipo, que está comigo. E daí eu ficava observando o medo, o pavor, o pânico nos olhos das pessoas, que a gente só conseguia ver de máscaras, e no nosso caso ali a gente usava uns macacões, assim, tipo astronauta, e tomava um banho de álcool todos os dias e fazia teste todos os dias, era uma coisa alucinante. E a gente só via os olhos das pessoas. E aqueles olhos diziam muitas coisas, e a gente ficava buscando ter um cuidado e ouvir, trocar, para conseguir a maior harmonia, o maior amor possível naquele ambiente. E daí eu contei um pouco ou muito de tudo isso, que é talvez a minha particular escolha dos ambientes que eu acabo pisando para conseguir habitar esse lugar que particular que assim eu acho muito 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 importante. Assim, para mim ele é muito importante, tá? Assim, como eu tô com vocês agora, eu fico, como eu disse, igual criança, porque eu fico feliz de poder dialogar aqui sobre esses temas, esses fios todos, e de uma coisa tão especial que é falar de amor, falar de uma coisa tão sensível, talvez pouco falada, mas visitada, né? Como a gente comentou no início, o Oswaldo Montenegro visita na música, a gente visita nas séries, tu quando está criando ali, talvez algum conteúdo, tu tá pensando, tá levando, né? O que tem em ti ali. E é legal porque como a gente não se conhecia ainda, é legal ouvir, eu ler aqui todos os comentários de quem entra falar em você, que é muito bonito, assim, os que as pessoas vão falando aqui. Enfim, é isso. Eu quero pegar um fio aqui só, Vai viu? fundo. Um fio importante sobre o Santos e um fio importante sobre o Ciane se sentir criança. Uma singela opinião recheada de não poder não ser verdade. Eu acho, Edson, que a gente esquece na caminhada que o futebol ou os esportes em geral, a gente estava falando do Diogo aqui mais cedo, né? O Diogo fez essa live com a gente, Edson, há pouco tempo atrás, foi super gostoso também. O esporte em geral, ele nasce de uma brincadeira, né? Brincar de bola, brincar de correr, brincar de pular, né? E é claro, a gente é banhado pelo processo midiático e tudo isso, e a gente vai chegando nesse lugar de dar um lugar especial demais para clube, campeonato. Eu super entendo isso. Eu já fui mais torcedor, hoje não acompanho nada, mas enfim, mas eu entendo muito esse sentimento. E eu andei pensando muito sobre esse sentimento. Assim, eu tive
eu tive duas ondas de paixão em esporte, assim. Eu, diferente de você, eu não sou santista, sou Atlético Mineiro, Galo. É, tive ali pouco tempo, mas por sorte torci na época da Libertadores, então foi bom, do 2013. E depois eu passei a ser um cara muito fã de NFL, eu acompanhei muito futebol americano, acompanhei profundamente, de assistir tudo durante muitos anos e tal. Percebi na minha caminhada muito pessoal que aquilo tudo era só uma distração para viver menos, para encarar menos o todo. Isso é sobre mim, tá, Edson, não sobre os fãs. E eu, quando Lógico. percebi isso, eu resolvi dar uma pausa e voltar à intensidade da vida, que acontece muito no nosso entorno, e a gente acaba muito tempo ali no sofá, naquele foco e tal, mas, de novo, muito particular. Sobre a sua história com o Santos, uma coisa que me veio muito à cabeça, e quando o Ciane falou que se sentiu uma criança, me veio muito uma coisa que eu acho que essa relação que a gente tem com os clubes ou com o esporte tem muito a ver com o resgate que a gente tenta fazer de nós mesmos enquanto crianças. Eu acho que a gente vai criando essa conexão desde pequenininho, mascotes, jogadores, álbuns de figurinha, campeonato, fazer gol, tenta repetir o gol em casa, vai brincar com os amigos de bola, aí começa a ir no estádio, de repente ir ao estádio é uma independência, e você começa a poder criar sua própria rotina, e você começa a comemorar a conquista do clube como fosse sua, e não por um eufemismo assim, mas você começa a colocar aquela conquista como se fosse sua, porque fez parte da construção da sua vida torcer por aquilo, né? E quando você começa a entrar em choque pelas realidades que vão além da brincadeira da bola, é quando você começa a entender que a criança que criou aquele amor dentro de você fala, mas que esses caras estão fazendo? Assim, cadê a minha brincadeira de bola, né? Cadê o mascote? Cadê a baleia pulando, né? Cadê o mascote do Botafogo, o menino fazendo xixi, sabe? Assim, eu sempre fico vendo aquela coisa do... Cara, o álbum de figurinha era muito legal, não era para colar figurinha, mas era para bater figurinha com os Fazer amigos, para fazer bafo. o bafo. Bafo. Eu sempre penso que esses movimentos, eles estão conectados com a nossa eterna necessidade de resgatar a criança que mora na gente, a nossa eterna necessidade de resgatar o amor puro da criança que nos fez o que hoje somos uma criança crescida. Por muitas vezes nem tão crescida assim. Então, esse seu questionamento do amor aí pelo Santos e tal, eu acho que ele não é sobre o Santos, ele não é sobre os jogadores que decepcionam a criança que começou a torcer para a baleia, para o peixe. Eu acho que é sobre o Edson criança. É sobre a construção de um menino romântico que viu no peixe uma forma de amar a si próprio e os seus sonhos. E de trazer naquela intensidade do esporte a capacidade de realizar outros sonhos. Eu vejo muito com esses olhos. E concordo com você. É muito fácil perder o encanto, porque o que se faz com o esporte hoje está muito longe da brincadeira de bola que fez com que a gente gostasse tanto do peixe, do galo ou de qualquer outro mascote e afins. Eu não posso concordar mais com o que você está dizendo, que era uma construção mesmo do Edson afetuoso desde criança, porque, por exemplo, quando eu comecei a me entender por gente, já tinha ido ao cinema algumas vezes, e antes das sessões tinha sempre lá o Canal 100, que ficava mostrando, geralmente, o futebol do Rio de Janeiro, né? E eu ficava fascinado de ver aqueles caras, principalmente na geral do Maracanã, com um radinho de pilha acompanhando o jogo, assim, alucinadamente. É o primeiro presente que eu pedi para minha mãe, assim, no meu aniversário de abril, se não me engano, de 1970. O que você quer? Eu falei, eu quero um rádio de pilha. Aí era até um rádio da Sharp na época. Aí minha mãe me deu o radinho, e aí, na minha família é toda de corintianos, né? E aí eu ouvi o primeiro jogo, né, no meu radinho, e o Santos ganhou de 4-0 do Corinthians. Eu falei, pô, minha família só tem otário, velho. Eu vou torcer pro que ganha, né, cara? Mas aí, o que acontecia? O Santos fazia gol, não tinha quem abraçar, né? Era só eu comemorando praticamente sozinho. Quando eu comecei a ir ao estádio, aí esse Edson afetou, que também era uma forma de amor gigantesca, mas todo mundo querendo a mesma coisa, todo mundo imbuído do mesmo espírito, todo mundo cantando, coisa de criança, todo mundo batendo palma, todo mundo pulando, né? Que para mim era uma grande festa assim, infantil aquilo, assim.
E mais do que isso, você abraçando totais desconhecidos, assim, na hora da euforia, né, cara? Então, isso por muito tempo me retroalimentava, cara. Você chegou uma época que eu precisava desse amor, dessa dose de amor coletivo, assim, sabe? De compartilhar. Eu acho que muita gente procura isso na religião, né? Mas de encontrar essa forma de amor coletivo, de um objetivo único, né? Não deletério, não de fazer mal para ninguém, exceto a derrota do adversário, mas aí também vai ter o dia que você vai perder. Mas é uma coisa tão íntegra, cara, que você pega assim, você fica lá do lado do cara, pulando, cantando, um olha pra cara do outro, aí sai gol, cara. Aí você vira aquele abraço coletivo, que é uma coisa que eu fazia quando eu jogava bolinha de gude, eu empinava pipa, que tinha essa coisa mais infantil. Assim, durante muito tempo teve esse aspecto lúdico, durante muito tempo mesmo, né? Porque até o ano retrasado eu ia para estádio, né? Tanto que eu abri agora a poupança Santos, né, cara? Tudo que eu gastaria com o Santos eu estou depositando numa conta. Nossa, Mas é o racional falando de novo, né? Mas é isso, cara. Refletindo agora sobre o que você falou, toda vez que eu entrava no estádio para ver jogo de futebol com os caras, eu estava resgatando esse Edson infantil que sempre gostou de brincar e que encarava o esporte como uma grande brincadeira desde pivete. né, ouvindo vocês, né, acho que vou pegar só as palavras, né, a infância, a nossa criança tem muito a ver com magia, né, com lúdico, com leveza, com beleza, com simplicidade, com facilidade, com abraço fácil, com comemoração, com coletivo, com não julgamento. Uhum. Então, assim, ouvindo-os, né, e conectando aqui, né, com o nosso fio, é isso. Todos esses sentimentos e essa coisa que a gente vem que a gente tem lá, e engraçado que eu, particularmente, quando eu decidi largar, né, eu vivi no Sul até meus 23 anos, e a minha decisão de largar tudo, gerente financeiro, direito, fazer direito, sexto período do direito, largar tudo para viver de arte, foi justamente, eu me fiz uma pergunta: o que a minha criança gostava de fazer? Foi essa pergunta que eu me fiz. Daí eu larguei tudo, arrumei uma mala, entrei no ônibus e vim parar no Rio de Janeiro, há 20 anos atrás. Foi nesse lugar, foi com esse questionamento. O que eu gostava de fazer na minha infância, lá na minha escola, que eu me divertia? E daí eu disse, pronto, eu preciso viver me divertindo. Viver com tudo isso que a gente falou agora, com um abraço fácil, viver com magia. E a escolha da arte me trouxe e me mantém, eu acho, nesse lugar como eu estou com vocês agora, me sentindo um menino, sabe? E daí, correlacionando, acho que a minha sensação com o amor é muito nesse lugar do mágico, da leveza, do não julgamento, de descobrir diariamente, independente do que esteja acontecendo no meu momento, eu fico caçando coisas para me dar de presente. Assim, eu tenho esse hábito, assim, eu preciso me dar uns presentes por dia. E esses presentes são coisas. Pode ser um telefonema para uma pessoa especial, pode ser um recado, pode ser ler um trecho de um livro, é um presente. É fazer o meu chimarrão no meu tempo, é um presente. Consciente. E daí é a forma que eu me alimento para de alguma forma eu conseguir transmitir e transbordar, como o Bruno falou, né? Eu acho que o transbordo de uma sensação, como o Edson faz lá. Alguém escreveu aqui mais uma vez, né? As escritas, achei tão bonito que o abraço do Edson é amor puro. Então, olha que. E daí tu falou do abraço do futebol, né? Do coletivo, que é isso. Mas Então, essa Cláudia que escreveu isso é uma amiga querida, olha, assim, né, que toda vez que a gente se vê, é uma festa, assim, né? é, Mesmo que não tenha nenhum gol acontecido, a gente se abraça. E, rapaz, várias coisas me fizeram falta na pandemia, mas a que mais me fez falta foi abraço, cara. E todo abraço carrega uma carga, no meu caso, você está abraçando alguém que você gosta, né? Que você ama, né? De diversas formas e maneiras. Cara, é uma troca de energia. É a minha tomada do carro elétrico, assim, sabe? De abastecer com esse afeto, assim, que a gente troca toda vez que a gente abraça alguém que a gente que nos é muito querido, assim, sabe?
Então, essa foi a coisa que mais me fez falta, cara, durante a pandemia. Você não poder, você abraçar as pessoas era um ato perigoso. Mas Sim. olha que absurdo, né, cara? Você trocar afeto, isso é uma coisa perigosa, né? Então, nossa, quando parou assim, eu devo ter quebrado umas colunas aí, né? Umas costelas. E a Val falou que o neto dela disse que você é macio, viu? Não, Olha eu acho só, assim, eu a acho assim, o gente. moleque Ó, fofo. você vê esse cachorrinho que tá aqui no meu colo, não sei se vocês estão vendo ele aí. Levanta um pouquinho, Cara, levanta um pouquinho, Bruno. a gente adotou o Chiquinho tem uma semana, como eu disse. Ó, ele tá aqui, ele entendeu rapidamente que aqui é puro amor, cara. E olha essa calma, cara. Olha isso aqui. A gente estava conversando, ele estava aqui no meu pé pedindo colo, eu trouxe, ele bota a cabecinha aqui no meio do meu braço e fica escutando, quietinho aqui, tranquilo. Mas o que eu queria falar para vocês é que está chegando aqui a nossa hora. É sempre muito doido, viu, Edson? Porque a gente planeja falar 800 mil coisas, a gente fala três e acabou o tempo, assim, Eu sabe? tava aqui com um capítulo inteiro dedicado ao amor romântico, tal, com várias É, coisas para trocar, mas a e a- gente, eu até vai no convido a improviso, né? se vocês me derem a honra de um novo convite, aí a gente desenvolve, porque também é assunto para mais, pelo menos Ixi, uma hora. Não, nossa, você com não tem a dúvida. certeza. Tá mais do que convidado. Mas antes de ir embora, eu queria fazer só uma brincadeira, CN, só para dar Por trabalho favor. pro Edson. Opa. Edson é um cara que eu sei que tem uma coleção de disco de vinil, é apaixonado pelos vinis. Nosso amigo Nilton até presenteou a gente aí com os vinis, né, Sim, cara? sim. Muito legal, assim. Nem te contei isso, viu, meu irmão Ciane? Mas eu fiquei muito emocionado, porque nessas brincadeiras do Nilton de presentear-nos com vinis, um dia ele chegou para mim e falou: Cara, eu senti de te dar esse aqui. Ele sempre levava um monte, mas esse dia ele me deu um. E era Beto Guedes, Amor de Índio. Nossa, Cara, é, e assim, que a gente escuta conexão. muito essa música, viu, Edson? Só para te contextualizar, nos nossos momentos aqui espirituais, de reza, de oração, a música Amor de Índia é muito utilizada. E, cara, quando ele me entregou isso, eu fiquei olhando para a cara dele e falei, assim, eu te chamo de entidade toda vez, mas também não precisa exagerar, sabe? E aí eu queria, pra gente terminar esse papo, eu queria te propor um negócio aqui, Edson, como nosso convidado do dia, que Vamos eu lá. te dar um trabalho físico de você se levantar e buscar na sua coleção um disco nacional que você acha que a gente deva ver a capa para a gente terminar o nosso papo. Uau, cara. Assim de bate-pronto, né? A primeira coisa que me vem à cabeça é pegar a joia da coroa, né? Então, Vai vai dar lá, deixa eu ver. Opa, um pouco de Não, trabalho. não É, podia deixar passar esse momento, viu, CN? que a coleção por é Olha favor. ali. grandinha, né? É um canto Caramba! todo dedicado, né, a esse Nossa, amor por música, cara. né? E aí você vê, tem até essas figuras. Deixa eu virar a câmera aqui, Por só para favor. ficar fácil Nossa. de eu entender o que eu estou mostrando. Boa. Não, voltou para mim. Bom, mas enfim, Aí, agora foi para frente. aí. Tem essas figuras que até um artista gaúcho que faz, né? Que você vê só a Olha. silhueta das pessoas, todos de músicos Genial. brasileiros Nossa. fundamentais. E o que eu vou Olha. trazer vou trazer desse cara aqui, né? O Tim Maia. Ô, Tim. Agora Pô. voltando para mim aqui, espero não demorar muito para encontrar o disco que eu quero Nossa, o mostrar Tim para é. vocês, porque com uma mão só é Ah, um vai tanto ser. complicado. O desafio aqui é para valer, cara. Isso aqui é quase Eita, um não sei programa de se TV. o filho dele é um grande amigo, não sei. Não, acho que ele não entrou aqui, o Carmelo. É, O filho dele é um querido, um amigão. O filho do É, Tim. é. Que legal. Carmelo Pô, Maia. cara. Amigo, a gente estudou Legal. teatro junto, bicho. Olha Olha isso. achei. aí. Deixa Olha aí. eu voltar para onde a luz está mais controlada, para poder compartilhar com vocês a visão desse disco aqui. Esse é um disco do Tim Maia que chama Nuvens, né? Nuvens. Ele já estava bem doidão na época, né? E é o único disco dele que eu tenho autografado. Não sei se vai dar para mostrar aqui. Dá pra Sim. ver, pô. Dá. Genial. Autógrafo dele, né? E tem a única música que fez um sucessinho dessa música é uma que chama Doc Lobo, Esquina com o Matoso. Foi lá que toda a confusão começou. É ele lembrando o começo de carreira musical dele. Mas tem uma música que chama o Trem, cara, que ele tá completamente doido, que ele fica só cantando: quero ver você pegar o trem você não pega. E é um balanço irresistível. Então, de bate-pronto, se você for pegar um só, né? Minha coleção tem uns 5 mil vinis, né? Seria esse aqui. Acabei de voltar de Chicago com um monte de coisa boa.
E entre as coisas, cara, que eu encontrei em Chicago, numa loja que chama Dusty Groove, se vocês estiverem na ocasião por perto e tiverem na dúvida onde jogar cinzas do Edson, por favor, sugirem que joga na Dusty Groove. Porque os caras têm um acervo gigantesco, né? De jazz, de blues, de música latina, de música africana, de música brasileira. E daí, deixa eu fuçar se tem alguma coisa brasileira aqui que eu não tenho. Cara, eu encontrei um LP do Márcio Greik. Uau. E tem aquela música que foi o grande sucesso dele. Hoje eu não consigo mais viver dentro de mim. E que viver assim é quase morrer. Cara, eu vinha no avião para avião, vai logo, chega a São Paulo que eu quero pôr esse disco para rodar, cara. Cheguei aqui primeiro, e a última faixa do lado B, né? Para quem é novo, tá entrando lá, os discos tinham dois lados, tocava dos dois lados. Verdade, Na lado B. última faixa do lado B. E eu fui lá, direto. E Ó, eu tive até que pedir perdão para a vizinha pela empolgação do volume naquele momento. eu vou terminar levantando aqui para buscar um presente que eu ganhei da Poli e do Chiquinho há 4 dias. Opa. Olha isso aqui, porque a gente gosta de terminar como começou, né, o papo. Sim. E aí, você lembra bem, né, Edson? Além de ter os vinis aí lá do A, lá do B, os grandões tinham os compactos também, né? Sim. E olha o presente que eu ganhei. Oswaldo Montenegro. O Olha Condor, aí. o Boa, Condor do Condor. festival. Olha aqui, seu Silvano. Caramba! Nossa, eu dei um Começamos play. ouvindo Oswaldo. Esse é Eu um dei um play no compacto do Oswaldo. Condor. Caramba. É. Outro dia eu consegui um compacto que eu queria fazer há muito tempo, que é o compacto que tem o tema do filme O Dólar Furado, que é um tema assoviado, assim. A gente já falou de assovio, né? Já falou de Oswaldo Montenegro e assovio. Sim. Na rua, e essa música toda assoviada. Nossa, o dia que eu encontrei também, cara, me dá uma felicidade tão grande, assim, né? Fico esse espírito de caçador, né? Qual vai ser o próximo a encontrar? Qual vai ser o próximo que vai entrar para a coleção? Mas, enfim. Parabéns pelo compacto. Não, Fala, meu irmão. isso aqui é maravilhoso. E um trechinho aqui para a gente finalizar, que a gente começou com metade de Minha Amor, a outra metade também. Ele fala, ó, que o voo do condor no sol trace a linha da nossa paixão. E eu quero que seja mostrada no meio da rua e rolando no chão. Meus amigos queridos, que o amor que move esse nosso encontro seja mostrado no meio da rua e rolando no chão, que a gente nunca tenha vergonha de falar de amor, muito pelo contrário, que a gente convide cada vez mais gente para falar de amor, que a gente, no meio de todas as preocupações da vida, nas preocupações de querer ser mais e mais, que a gente queira ser mais amor. Esse é o convite que eu faço para vocês todos os dias, e se por acaso um dia eu me esquecer, que vocês me lembrem, porque é só isso que eu quero da minha vida. E eu agradeço muito, muito mesmo de estar aqui com vocês sempre. Eu também agradeço muito o convite, assim. Nossa. Eu concordo plenamente com você e também está liberado para... Edson, vamos lembrar aí, né, cara? Vamos tirar esse amor para fora, assim. Eu acho, só para resumir, assim, eu acho que a gente tem que ter menos vergonha de demonstrações públicas de afeto e mais vergonha de demonstrações públicas de ódio, sabe? A gente tem que inverter. Você vê, cara, para fazer escândalo, para fazer piti é super fácil, mas agora para dar um abraço, para dar um beijo no rosto de alguém, assim, é uma dificuldade, né? Nossa. Bom, depois dessa fala do Edson, acho que eu não vou falar mais nada. Eu acho que é isso, né? Que a gente limpe a vergonha de demonstrar amor, né? Então, e essa nossa conversa é muito... esse é um dos segmentos que todo mundo que cruza por aqui, de certa forma, e a gente se propõe, é nesse lugar, da gente poder falar de uma coisa simples, elegante, sincera, né? A gente está falando de música simples, elegante, sincera, que é poder amar, poder expressar esse afeto, os beijos, os abraços sinceros, enfim, se despir, né? Eu acho se despir e voltar aos nossos meninos lá, né? Eu tenho uma frase que eu adoro e eu uso, em particular eu ouvi e uso, que é: será que a criança que eu fui se orgulharia do adulto que eu sou hoje? Eu uso muito ela, assim, eu tenho inclusive fotos minhas da infância, assim, que eu carrego comigo, e no meu telefone às vezes eu olho pro meu menino e dou um sorriso, digo, bom, acho que estamos indo, né? Que é meio nesse lugar, assim. Aquele menino lá do Rio Grande do Sul, será que ele está bem orgulhoso desse cara que eu sou hoje? Eu me faço essa pergunta. Eu li ela um dia há muitos anos e eu carrego ela comigo, né? Então, enfim, talvez se as crianças... Vou deixar ela também, se todos talvez possam convidar e olhar para a criança, né?
e tomara que ela se orgulhe. E se não se orgulhar, a gente se reinventa também. Acho que essa é a proposta, né? Exatamente. Obrigado, Zé. Obrigado, Edson. Obrigado, meu irmão Bruno. É sempre, enfim, inenarrável. É sempre uma música, é sempre uma sinfonia, lindas notas. A gente está aqui junto, já que a gente falou também tanto na música, que é uma linda expressão de amor. Obrigado pelo tempo de vocês e pelo amor. Edson, uma honra te conhecer. Prazer. Daqui um pouco eu cruzo em São Paulo aí, eu vou aí a gente tomar um café, ouvir uma música. E comer uma E se tu vier cuca. e comer uma cuca. A cuca que tu vai fazer. Valeu. Bruno, Edson, beijo. Obrigado, Amigos, cruzaram. meu Um irmão. beijo no Edson, coração de obrigado pelo vocês. convite, viu, meu irmão? Tamo aí pro que der e vier. Vamos Grande abraço, conversar e trocar cada vez mais, viu? sem dúvida. Está só começando. É É isso. isso. Um É abraço, isso. queridos. Beijo. Até. Beijo, beijo. Beijos de amor.